Uma boa tarde a todos. Nós vamos declarar aberta a solenidade para a posse dos ministros, Suas Excelências Raul Araújo e Antônio Carlos Ferreira, como membros efetivo e suplente, respectivamente, deste colegiado. E eles foram eleitos pelo plenário do Superior Tribunal de Justiça em 3 de agosto do ano em curso. Eu convido, então, o senhor secretário-geral do Conselho de Justiça Federal para ler o termo de posse, primeiramente, do conselheiro Raul Araújo. Aos 26 dias do mês de setembro do ano de 2016, na sala de sessões do Conselho da Justiça Federal, em Brasília, Distrito Federal, perante a excelentíssima senhora ministra presidente Laurita Hilário Vaz, é empossado o excelentíssimo senhor ministro Raul Araújo Filho, do Superior Tribunal de Justiça, como conselheiro para o período de 2 anos, nos termos do inciso 2º e parágrafo 2º do artigo 3º do Regimento Interno, comprometendo-se a bem e fielmente desempenhar os deveres do cargo, cumprir a Constituição Federal e as leis do país. O presente termo de posse vai assinado pela excelentíssima senhora ministra presidente, pelo empossado e por mim, juiz federal José Antônio Savares, secretário-geral do Conselho da Justiça Federal. Então, com satisfação, eu declaro empossado o excelentíssimo senhor ministro Raul Araújo Filho como conselheiro do Conselho Nacional, do Conselho da Justiça Federal. Estamos falando tanto do Conselho Nacional. Vamos, então, palmas, né, gente? Convido também o senhor secretário do Conselho de Justiça Federal para ler o termo de posse do conselheiro Antônio Carlos Ferreira. Aos 26 dias do mês de setembro do ano de 2016, na sala de sessões do Conselho da Justiça Federal, em Brasília, Distrito Federal, perante a excelentíssima senhora ministra presidente Laurita Hilário Vaz, é empossado o excelentíssimo senhor ministro Antônio Carlos Ferreira, do Superior Tribunal de Justiça, como conselheiro suplente para o período de 2 anos, nos termos do inciso 2º e parágrafo 2º do artigo 3º do Regimento Interno, comprometendo-se a bem e fielmente desempenhar os deveres do cargo, cumprir a Constituição Federal e as leis do país. O presente termo de posse vai assinado pela excelentíssima senhora ministra presidente, pelo empossado e por mim, juiz federal José Antônio Savares, secretário-geral do Conselho da Justiça Federal. Declaro, também com satisfação, empossado o excelentíssimo senhor ministro Antônio Carlos Ferreira como conselheiro suplente do Conselho da Justiça Federal. Antes de dar início à nossa sessão desta tarde, eu quero registrar, em nome do colegiado, dos servidores, as nossas saudações
aos ilustres ministros Raul Araújo e Antônio Carlos Ferreira, em razão de suas posses como membro efetivo e suplente, repito, deste colegiado. O ministro Raul Araújo é natural de Fortaleza, capital do Ceará. Bacharelou-se em Direito pela Universidade Federal do Ceará e em Economia pela Universidade de Fortaleza, a Unifor. É especialista em ordem jurídica constitucional pelo curso de mestrado em Direito Público da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará. Ele iniciou sua carreira como advogado e integrou, em seguida, o Ministério Público do Estado do Ceará, onde ocupou diversos cargos, inclusive o de procurador-geral. Na sequência, ele foi nomeado desembargador do Tribunal de Justiça daquele estado. Em 2010, ele foi empossado ministro do Superior Tribunal de Justiça, onde já atuou como presidente da 4ª Turma, membro da Comissão de Coordenação, membro da Comissão de Jurisprudência e presidente da 2ª Sessão. Atualmente, ele exerce neste egrégio tribunal, naquele egrégio tribunal, as funções de membro da Corte Especial, da 2ª Sessão, da 4ª Turma e da Comissão de Documentação. É também membro da Comissão Ibo-Americana de Ética Judicial, da Cumbre Judicial Ibero-Americana. Eu acredito que o ministro preside atualmente a 2ª Sessão. Não está registrado, mas atualmente ele preside a 2ª Sessão. Já o ministro, mais moderno, né, Antônio Carlos Ferreira, é natural do estado de São Paulo, capital, bacharelou-se em Direito pelas Faculdades Metropolitanas Unidas, em São Paulo. Iniciou sua carreira como advogado da Caixa Econômica Federal, tendo ingressado em 7 de maio de 1979, mediante concurso público, onde prestou por mais de 27 anos relevantes serviços à instituição, ocupando, inclusive, naquela instituição, cargos de grandes destaques. Seu ingresso no Superior Tribunal de Justiça deu-se no ano de 2011. Nessa corte, Sua Excelência atua como membro da 2ª Sessão, da 4ª Turma e da Comissão de Jurisprudência. Eu, pelo que conheço, já, né, uma ministra mais antiga daquela corte, ela é ministra desde 2001, e que vivia a chegada desses 2 ministros, eu tenho certeza que eles virão para este colegiado para somar. E também são 2 ministros que têm, assim, o dom de harmonizar o Superior Tribunal de Justiça. E, com certeza, eles vão trazer esses atributos, né, de bom julgador, de julgador sereno, tranquilo, não é, para esta corte também. Então, tenho a convicção de que estes nobres conselheiros trarão enormes contribuições ao andamento dos trabalhos deste colegiado. Então, sejam bem-vindos e sejam, assim, bastante felizes conosco neste colegiado. Senhora Presidente. Senhora Presidente, peço a palavra, Vossa Excelência. Senhora Presidente, além de subscrever
as palavras de Vossa Excelência em saudação em nome do colegiado aos nossos novos colegas de conselho, eminente ministro Raul Araújo, titular, e eminente ministro Antônio Carlos Ferreira como suplente, eu quero, nesta oportunidade, também em nome do colegiado, pedir vênia para saudar Vossa Excelência, que pela primeira vez toma assento na cabeceira deste sodalício administrativo e tenho certeza absoluta permanecerá trilhando os caminhos de muita harmonia, muita sabedoria e muita paz a transmitir a todos nós na difícil missão que é esta de julgar administrativamente aqui no Conselho Federal. De igual forma, senhora ministra presidente, quero fazer uma saudação ao vice-presidente, o ministro Humberto Martins, que retorna ao Conselho Federal, que daqui já foi membro e também corregedor-geral, cadeira que eventualmente ocupo neste momento, mas saudar Vossa Excelência, ministro Humberto Martins, que eu dizia ao ministro Raul Araújo, que dentre as grandes virtudes de Vossas Excelências, assim como ministra Laurita, Vossa Excelência também teve início de sua vida no Ministério Público, modéstia à parte. De forma que seja muito bem-vindo, em nome do colegiado, e tenho certeza que Vossa Excelência, assim como fez aqui, nesse sodalício administrativo, no STJ, na segunda turma, que foi presidido por Vossa Excelência, e na primeira sessão também, eu tenho certeza que Vossa Excelência permanecerá trilhando por bons caminhos aqui nesse Conselho Federal. Agradeço a Vossa Excelência, senhora presidente. Eu quero, então, Senhora declarar presidente, aberta também gostaria de... essa sessão ordinária do Conselho da Justiça Federal. E aproveito também, já como fez o nosso corregedor-geral, o ministro Mauro Campbell, para dar também as boas-vindas e deixar registrado neste Conselho, em nome deste colegiado, a satisfação em receber o nobre colega ministro Humberto Martins, o qual retorna, como já disse o ministro Mauro Campos, a este Conselho, dessa vez na condição de vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal. Como já disse, ele esteve aqui, primeiramente, como membro efetivo, e, em seguida, entre os anos de 2014 e 2015, como corregedor da Justiça Federal e diretor do Centro de Estudos Judiciários e presidente da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, quando realizou brilhante trabalho e deixou um profícuo legado. Não tenho a menor dúvida de que agora, como vice-presidente, Vossa Excelência será um valoroso parceiro dessa presidência. E eu posso aqui registrar que já está sendo um valoroso, um importante parceiro da presidência. E aqui atuará com o mesmo empenho que está atuando lá no Superior Tribunal de Justiça. E também um empenho e dedicação que sempre atuou ao longo de sua importante carreira. Destaco ainda que, a partir de 30 de agosto último, os honrosos cargos neste Conselho de Corregedor-Geral da Justiça Federal, diretor do Centro de Estudos Judiciários e presidente da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, passaram a ser exercidos pelo eminente ministro Mauro Campbell, a quem, da mesma forma, registro as mais sinceras congratulações, ministro, desejando que a gestão de Vossa Excelência, à frente desses cargos, seja a mais proveitosa possível. Saiba que terá o restrito apoio dessa previdência. Eu sempre
também que eu gosto de acrescentar que tanto, volto a dizer, repetir, que tanto o ministro Humberto Martins como o ministro Mauro Campbell também têm, assim, uma linha de atuação no Superior Tribunal de Justiça muito feliz. Uma atuação também harmônica, de grande sabedoria, e tem sempre já oferecido para ajudar a presidência neste início, não é, dessa administração. E eu quero contar com a rica experiência administrativa de Vossa Excelência, ministro Mauro Campbell, que atuou como secretário do Estado no Amazonas, nas pastas da Justiça e Direitos Humanos, da Secretaria Pública e de Controle Interno, Ética e Transparência, para colaborar com a gestão dessa presidência, somando esforços para o andamento célere dos nossos trabalhos, não apenas, repito, no Superior Tribunal de Justiça, que já tem dado mostras, né, de que está à disposição dessa presidência, mas também neste Conselho. E, nessa oportunidade, também, eu quero conclamar a participação dos membros deste colegiado, Suas Excelências, senhores presidentes dos tribunais, e também do excelentíssimo senhor secretário-geral, juiz federal José Antônio Savares, da senhora diretora-geral, doutora Eva Maria Ferreira Barros, como também dos gestores e do corpo técnico desta casa na minha gestão, durante esses 2 anos em que terei a honra, né, e a satisfação de presidir este colegiado. E também, além de registrar a presença, a honrosa presença do juiz federal Roberto Carvalho Veloso, que é presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a JUF, do doutor Ibanez Rocha, representante do Conselho Federal da OAB, eu quero dizer também que conto, não é, com a ajuda, com a sabedoria de Vossas Excelências nesta minha administração. E agora vamos submeter apenas a ata da sessão anterior à aprovação do colegiado. Senhora Presidente, se não for inoportuno, eu gostaria de dirigir algumas palavras a Vossas Excelências, aos eminentes conselheiras e conselheiros deste colegiado, servidoras, senhoras e senhores. Queria apenas registrar meus agradecimentos pela forma calorosa, amável, como estamos sendo recebidos, eu, ministro Antônio Carlos Ferreira, como membros desse colegiado. Digo de meu orgulho de passar a compor este Conselho da Justiça Federal e reiterar meu compromisso de somar o meu esforço dos senhores, das senhoras, para contribuir para o aprimoramento institucional da nossa Justiça Federal. Muito obrigado, é só isso. Senhor presidente, eu queria, peço permissão a Vossa Excelência para pedir a palavra, para também saudar, em nome dos juízes federais, a nova administração do Conselho, na pessoa de Vossa Excelência, que é a nossa nova presidente do Conselho. Vossa Excelência é amiga da Justiça Federal de muito tempo. Nós temos muita consideração, respeito por Vossa Excelência e confiamos que a administração de Vossa Excelência será uma administração voltada para a Justiça Federal, ao lado do ministro Humberto Martins, que é também amigo da Justiça Federal de muito tempo, do nosso corregedor-geral, ministro Mauro Campbell, também do ministro Benedito e agora do ministro Raul, que toma assento aqui no Conselho, ao lado do ministro Antônio Carlos, que
desde sempre, está ao lado da AJUF nas suas lutas. Então, para a AJUF, é um momento de satisfação muito grande nós vermos o Conselho da Justiça Federal dirigido e integrado por pessoas comprometidas com a justiça. Os juízes federais estão ansiosos por essa proximidade com o Conselho. Os juízes querem o Conselho mais perto deles, que é um Conselho que sinta as suas necessidades, sinta as suas angústias, sinta as suas dificuldades e procure ajudar. Eu estou aqui, falo em nome da AJUF, mas eu já sou juiz há 20 anos e sei das dificuldades. E sei quanto o Conselho é importante, quanto o Conselho pode ajudar a Justiça Federal a desempenhar melhor o seu papel. E o papel da Justiça Federal é justamente prestar jurisdição. O ministro Humberto Martins sempre diz isso, que prestar jurisdição é a nossa função primordial. E nós, juízes federais, almejamos que o Conselho seja esse grande ajudador dos juízes para que nós prestemos bem a jurisdição no Brasil. Obrigado. Senhora Presidente, aproveitando aqui a fala, desculpe, ministro Antônio Carlos, mas, em nome da ordem, saudar a presença de Vossa Excelência, do nosso querido ministro Humberto Martins, nosso amigo ministro Campos, Antônio Carlos e Raul aqui nesse conselho, e dizer da alegria do momento, ministro, porque nós temos aqui 5 integrantes do 5º Constitucional, Vossa Excelência, o ministro Campos vindo do Ministério Público, ministro Humberto, ministro Antônio Carlos e ministro Raul vindo da Advocacia, o que para nós do Conselho Federal da Ordem é de grande importância, porque revela a sensibilidade desse instrumento chamado 5º Constitucional e a importância da participação de todos nós unidos pela melhoria da justiça como um todo. Então, a Ordem está muito feliz nesse momento, se coloca à inteira disposição da nova administração para trilhar nos caminhos da melhoria do Conselho da Justiça Federal e da Justiça Federal como um todo. Senhora Presidente, felizmente, eu peço, seria rapidíssimo, eu ficaria até angustiado se eu não tivesse a oportunidade, eu sempre aprendi de agradecer, não é? Diz que o agradecimento e a gratidão são coisas irrenunciáveis. A gratidão não se prescreve. Primeiro, eu sou grato pela forma acolhedora como sou recebido no Conselho. E, ao mesmo tempo, estou muito feliz de participar da gestão de Vossa Excelência na presidência. Uma gestão que tem como binômio participação e integração. Dentro dessa participação, Vossa Excelência também leva à mente de todos nós que será uma administração voltada ao diálogo e ao entendimento com muita efetividade. Diálogo, participação e integração. E também me deixa muito feliz, porque Vossa Excelência, nas suas pregações como presidente, destaca sempre que as maiores qualidades do verdadeiro juiz, muita humildade, muita prudência e muita sabedoria. Então, dentro desse contexto, eu só invoco sempre o grande filósofo do mundo, o nosso Deus, quando ele diz que só desempenhamos a nossa missão com muita sabedoria e com muita desenvoltura quando existe fé, amor e esperança. E eu tenho fé, amor e esperança na administração de Vossa Excelência, da qual faço parte, da qual serei um companheiro presente em todas as horas e em todos os momentos ao lado de Vossa Excelência e dos companheiros. E pedindo a Deus que ilumine a gestão nossa, eu digo nossa, dos magistrados brasileiros, a gestão do jurisdicionado cidadania, para que juntos possamos construir um poder judiciário respeitado e viável. Muito obrigado, Vossa Excelência. Senhora Presidente, senhores conselheiros, eu peço licença, embora pela liturgia do Superior Tribunal de Justiça, o mais novo nunca deva se pronunciar depois dos mais experientes, Vossa Excelência já falou, ministro Humberto, ministro Campos, ministro Raul, mas eu não poderia deixar de agradecer, manifestar o meu agradecimento pela forma acolhedora como fui recebido aqui nesse conselho.
O presidente Ibanez já ressaltou a minha origem do 5º Constitucional e Vossa Excelência, ao ler meu currículo, destacou a minha experiência na Caixa Econômica Federal por mais de 30 anos. E, portanto, a minha carreira como advogado foi basicamente na Justiça Federal. E essa experiência como advogado, como representando um jurisdicionado na Justiça Federal, quanto mais eu conheci a Justiça Federal, quanto mais eu conhecia os juízes federais, mais eu respeitava e mais eu passava a admirar o esforço, a dedicação, o comprometimento dos juízes federais. Portanto, para mim, é uma honra poder participar desse conselho e poder, dentro da minha modesta participação, poder contribuir para o aprimoramento e cada vez mais pelo aperfeiçoamento da prestação jurisdicional pela Justiça Federal. Eu sou muito grato a todos os senhores. Eu quero, assim, para terminar este introdutório, agradecer as palavras de todos, maiormente do ministro Mauro Campos e do ministro Humberto Martins e dos presidentes da associação e representante do Conselho Federal do OAB e todos que manifestaram, e dizer que essas palavras serão aqui registradas, não é? Constarão dos anais deste Conselho. Mas vamos dar continuidade. O ministro Antônio Carlos fica muito à vontade, se quiser, né? Vai ficar mais um pouquinho. Então, como eu coloquei a ata sob apreciação, não é? Que já estava disponibilizada para todos os conselheiros, eu indago se todos estão de acordo com a aprovação da ata da sessão anterior. De acordo. Então, aprovada. O primeiro processo da pauta é este 0023, e também o complemento aqui apenas, eu vou ler só o resumo aqui do resumo: solicitações de créditos adicionais suplementares das unidades da Justiça Federal, referente ao mês de setembro de 2016. E refere-se à resolução, né, do CJF 411, 412 e 413, resolução de 2016. Já está tudo disponibilizado, todos estão de acordo pela aprovação? De acordo. De acordo. De acordo. Então, o Conselho, por unanimidade, aprovou as solicitações de créditos adicionais suplementares e referendou essas resoluções do CJF número 411, 412 e 413 de 2016. O segundo processo é da relatoria do ministro Humberto Martins. Vossa Excelência tem a palavra. Senhora Presidente, eminente Corregedor-Geral da Justiça Federal, eminentíssimos conselheiros, representante da Ordem dos Advogados e também presidente da AJUF. Eu disponibilizei o voto, mas serei brevíssimo com relação ao caso que fora submetido à minha apreciação. Trata-se de auxílio saúde, a resolução é 02/2008, fixação pelos tribunais de valor inferior ao constante da lei orçamentária, e eu destaco o seguinte: nos termos do artigo 230 da Lei 81/12/90 e do artigo 40 da Resolução do Conselho da Justiça Federal, que é a Resolução número 2 de 2008, a assistência à saúde dos servidores do sistema da Justiça Federal pode ser efetuada mediante o oferecimento do plano próprio ou através do ressarcimento parcial das despesas com plano de saúde. Isso já é especificado na Resolução número 2 de 2008. O orçamento para as ações de saúde de cada tribunal é definido a partir da divisão da dotação orçamentária,
pelo número de beneficiários, sendo que atualmente vigora a Portaria 82, de 23 de fevereiro de 2016, quer dizer, recentíssima. Foi uma decisão bem recente aqui deste Conselho, que fixou o valor mensal de auxílio-saúde no Conselho da Justiça Federal e na Justiça Federal em 215 per capita. Quer dizer, o Conselho decidiu em fevereiro, e isso, inclusive, houve uma portaria da presidência estipulando o valor mínimo. Isso por sugestão que fora trazida à época ao Conselho. E não ao valor máximo, mas o mínimo fora determinado junto ao Conselho, e também o presidente baixou a portaria 82. Hipótese em que pretende o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que é no Rio de Janeiro, que o valor do auxílio-saúde pago aos servidores que optarem pela indenização seja fixado em patamar menor do que aquele constante da lei orçamentária, desde logo sugerindo 150 per capita. Quer dizer, a 2ª Região sugeriu abaixo daquilo que fora decidido pelo Conselho anteriormente e também pela portaria. Quer dizer, o mínimo, que era no valor de R$ 215 reais per capita, a 2ª Região está sugerindo agora num valor inferior, ou seja, de 150 per capita. A fixação pelos tribunais federais, no meu sentir, da indenização do auxílio-saúde em valor inferior àquele constante da lei orçamentária implicaria violação à isonomia, por instituir tratamento desigual a servidores vinculados a tribunais distintos, que receberiam valores diferentes, mesmo a despeito de a dotação orçamentária para todos os tribunais federais ter levado em conta um valor unificado. Isso, evidentemente, respeitando a posição e o entendimento da 2ª Região. Ademais, que, inclusive, à época, a sugestão também foi da 2ª Região, um valor mínimo unificado. Ademais, nos termos dispostos no parágrafo 2º do artigo 107 da Lei 13.245/2015, LDO, abre aspas, o resultado da divisão entre os recursos alocados nas ações orçamentárias relativa aos benefícios relacionados no caput, que inclui assistência médica, e o número previsto de beneficiários deverá corresponder ao valor per capita praticado no âmbito de cada órgão ou unidade orçamentária. Fecha aspas. A possibilidade de os tribunais praticarem valores de ressarcimento inferiores ao definidos pelo Conselho da Justiça Federal foi apreciada, repito, na sessão de 17 de 10 de 2014, ocasião em que o Conselho expressamente rejeitou o pedido em homenagem à isonomia. Nestes termos, no disposto do artigo 41 da Resolução 02/2008, compete ao presidente do Conselho da Justiça Federal fixar o valor do auxílio-saúde, pelo que não se pode conhecer de pedido alternativo de fixação uniforme, pelo Pleno do Conselho, de valor abaixo do previsto na lei orçamentária, que é no valor de 215 per capita, pelo Pleno do Conselho, de valor abaixo do previsto na lei orçamentária. Ademais, para o ano em curso, tal valor já foi dividido pelo presidente do Conselho da Justiça Federal por meio da portaria 82, de 23 de fevereiro de 2016, já sabido e ressabido, de modo que eventual alteração, no meu sentir, do valor somente poderia ser feita por ato da presidência, como foram feitas há poucos meses atrás, através de procedimento próprio, em que fosse ouvido todos os tribunais. Aqui estamos agora submetendo o novo pedido de modificação ao Conselho de Justiça Federal. Nestes termos, como o voto já for devidamente disponibilizado e devidamente justificado, penso e voto pelo indeferimento do pedido com as ressalvas e datavenhas apresentados ao postulante. Eu indago dos eminentes pares se todos estão de acordo ou se há necessidade de pedir colher os votos. Senhora Presidente, eu, pedindo vênia ao eminente ministro Humberto Martins, mas vou pedir vista desses autos. Porque Vossa Excelência vai pedir vista. Vou pedir vista. Então, eu vou proclamar o resultado parcial. Após o voto do ministro relator Humberto Martins, indeferindo o pleito, pediu vista o ministro, o desembargador, presidente.
Desembargador presidente da primeira região, ministro desembargador Hilton Queiroz. Vou me perdoar que vai ter muitos ministros aqui. O processo número 0029, que é de 2003, é da relatoria do ministro Mauro, não é da relatoria do ministro Mauro Campo, ele é da relatoria do conselheiro Fábio Prieto, não é? E está sendo trazido em mesa pelo Corregedor-Geral da Justiça Federal. Vossa Excelência tem a palavra. Senhora presidente, na sessão de 6 de junho de 2016, Sua Excelência o ministro Olgo Fernandes pediu vista desse processo, o qual trata de proposta de alteração da Resolução 130, de 10 de dezembro de 2010, que disciplina a concessão de férias no âmbito do CJF, de primeiro e segundo graus. Registro que, por motivo justificado, Sua Excelência o ministro Olgo Fernandes não compareceu à sessão realizada no dia 23 de junho de 2016, e tampouco eu, o que inviabilizou a apresentação dos respectivos autos ao colegiado do Conselho Federal. Posteriormente, em 4 de agosto de 2016, Sua Excelência solicitou ao senhor presidente deste Conselho prorrogação do prazo para apresentar o processo em plenário, tendo em vista que os termos do parágrafo 3º do artigo 30 da Resolução CJF 2016-389, de 22 de fevereiro de 2016. Por meio de memorando número tal, o secretário-geral deste Conselho informa que tramita no Conselho Nacional de Justiça o procedimento de controle administrativo número tal, proposto por 2 magistrados federais em face do CJF, insurgindo-se contra ato que deixou de proceder à liberação de recursos financeiros para pagamento de indenização de férias não gozadas por necessidade de serviço aos requerentes. Considerando que naquele procedimento o relator, conselheiro Rogério José Bento Nascimento, postergou a análise do pedido para após as informações deste Conselho, do CJF, portanto, que foram devidamente prestadas somente em 19 de agosto, agora último, proponho questão de ordem acerca do sobrestamento do presente feito até o ulterior da liberação do CNJ, o que deverá ocorrer a qualquer momento e cujo acompanhamento será feito pela Secretaria deste Conselho. Registro ainda que o julgamento deste PPN lá já conta com o seguinte pronunciamento dos conselheiros e voto do então relator, desembargador federal Fábio Prieto aqui, voto do desembargador Cândido Ribeiro, da primeira região, voto vista do desembargador federal e conselheiro Rogério Fialho, e voto vista de minha lavra e pedido de vista do corregedor de então, ministro Olgo Fernandes. O sobrestamento se justifica, digo eu no voto, a fim de evitar paradoxos jurídicos e decisões conflitantes sobre o mesmo tema, cujo objeto final envolve liberação de recursos financeiros e com possibilidade de efeito cascata. Eu estou propondo o sobrestamento, senhora presidente. O ministro corregedor, o conselheiro Mauro Campo, ele traz, nesse processo, uma questão de ordem para sobrestar, então, o julgamento destes autos até a manifestação do Conselho da Justiça Federal, Nacional de Justiça. do Conselho Nacional de Justiça, a respeito do caso. Todos estão de acordo? De acordo. Então, o Conselho, por unanimidade, acolheu a questão de ordem apresentada pelo Corregedor-Geral de Justiça Federal, no sentido de sobrestar os autos. Senhora presidente, eu teria somente uma sugestão ao ministro Mauro. Eu não sei se o CJF foi oficialmente notificado para prestar algum esclarecimento, já que o pedido de... Está no voto. Foi assim. Foi encaminhado os votos que nós proferimos aqui, todos, né, que seria interessante... Dia 19, é isso que consta do voto. Dia 19 de agosto, próximo passado, houve a informação prestada pelo Conselho ao Conselho Nacional. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Vamos passar agora também para a continuidade ao processo 038, também que é relator o ministro Mauro Campo Marques, o conselheiro Mário Campos, corregedor da Justiça Federal, Mário Campos Marques. Senhora presidente, a correção
conforme consta do relatório, realizou-se em 3 períodos na segunda região, a saber, 6 a 8 de julho, 14 a 16 de julho e 25 a 27 de julho, todos deste ano, respectivamente. Foram realizadas constatações in loco com exame por amostragem de autos de processos judiciais e entrevistas. O encerramento ocorreu no dia 27 de julho de 2016, às 19 horas. Após a correção realizada no sistema de distribuição, este foi o foco da correção, de distribuição processual no Egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região, foi elaborado o respectivo relatório, do qual, sem prejuízo das recomendações contidas no relatório de inspeção, na unidade mencionada e das orientações do ofício número tal, constaram, melhor dizendo, as seguintes determinações à presidência daquela Corte. A primeira delas, permitir que os usuários tenham acesso remoto à rede do TRF, apenas as aplicações relacionadas às suas atividades. 2, exigir a elaboração de termo de distribuição que reflita o exato momento da distribuição, inclusive com o lançamento dos impedimentos, a fim de evitar a possibilidade técnica de direcionamento indevido de distribuição por exclusão de magistrado. Terceira recomendação, incluir nos procedimentos de inspeção ordinária vindouros os processos que apresentaram inconsistências no estudo de prevenção, de acordo com as amostras dos dados de distribuição analisados, para que sejam corrigidos. Realizar também as distribuições exclusivamente em dias úteis, em horários previamente estabelecidos, proibindo-se a realização de distribuições durante a madrugada ou em finais de semana e feriados, atualmente com permissão disciplinada pelo Memorando TRF 2, 2014, 4227, está anexado ao relatório. O procedimento determinado no item 4, já adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme disciplina contida na Instituição Normativa STJ número 7, de 18 de setembro de 2014, permite maior transparência sobre as distribuições, fortalecendo também a aleatoriedade variável fundamental em sistemas de distribuição, sem, entretanto, colidir com a Emenda Constitucional 45. Sugere-se ainda um incremento no número de servidores da área responsável pela distribuição dos feitos naquela Corte, a fim de evitar o trabalho em horários pouco usuais e desvinculados do horário de funcionamento da Corte. Por fim, conforme consta do relatório de inspeção aprovado na sessão do colegiado do dia 8 de agosto de 2016, deverá ser apresentado à Corregedoria Geral da Justiça Federal, no prazo ali fixado, o cronograma de implantação do processo judicial eletrônico, PJE, a despeito de autorização da Corregedoria Geral para adiamento da implantação por meio do ofício CJF 5654/2014, que encaminha a decisão CJF 1524/2014. Destarte, com a apresentação deste breve resumo, voto pela aprovação do relatório de correção realizada no sistema de distribuição TRF, anexado a este voto. Pessoalmente, o ministro Fernando fez questão de me repassar que, embora tenha havido, por parte dos técnicos, alguma informação técnica dizendo da fragilidade do sistema, não há nenhum aceno sequer de direcionamento de distribuição. E a segunda região já está adotando providências com a implantação de um novo sistema que proporcionará mais transparência na distribuição dos feitos naquela Corte. É como voto, senhora presidente. Todos compreenderam, a correção foi realizada pelo ministro Og Fernandes, né, que, então, corregedora-geral da Justiça Federal, e o ministro corregedor, agora o ministro Mauro Campos, trouxe para conhecimento do colegiado. Ele está aprovando o relatório e as sugestões do ex-corregedor. Todos estão de acordo? De acordo. Então, o Conselho, por unanimidade, aprovou o relatório nos termos do voto do ministro relator. Chamo agora outra também, outra
correção, não é? Uma inspeção. Outra inspeção, é a de número 26 de 2016. Vossa Excelência tem a palavra. Senhora Presidente, inspeção no egrégio TRF da terceira região, nos termos do artigo 6º, inciso 3, da Lei 11.798/2008, do artigo 3º, inciso 3º, do provimento 1 de 2009 da portaria CJF 158 de 2016, de 2 de maio de 2016, todos da Corregedoria Geral da Justiça Federal, determinou-se a realização de inspeção no Tribunal Regional Federal da terceira região, abrangendo as seguintes áreas: unidades jurisdicionais, unidades processantes e órgãos de apoio jurisdicional. A inspeção foi realizada no período de 30 de maio a 10 de junho de 2016, tendo sido designados para conduzir os trabalhos, conforme o inciso 3º do artigo 21 do provimento da Corregedoria, número 1, os desembargadores Ney Belo Filho, Geraldo Granado, da segunda região, Ney da primeira região, obviamente, Ricardo Teixeira do Vale Pereira e Sebastião Ogê Muniz, da quarta região, Edilson Pereira Nobre Júnior, da quinta região, bem como os juízes federais César Arthur Cavalcante de Carvalho, então auxiliar da Corregedoria Geral, Gabriel José Queiroz Neto, da primeira região, Francisco Donizete Gomes, da quarta região, André Luiz Maia Tobias Granja, Luiz Bispo da Silva Neto e Raimundo Alves dos Santos de Campos Júnior, estes três últimos da quinta região. Servidores designados, que elenquei no voto, senhora Presidente. Preliminarmente foram solicitadas estatísticas processuais aos gabinetes dos senhores desembargadores federais, daquele regional e as unidades processantes, bem como a listagem de todos os processos do tribunal para a seleção de amostra. Na realização dos trabalhos de inspeção, utilizou o sistema de controle com acesso pela internet para apresentar e reunir informações consideradas relevantes, armazenando-se num único ambiente web, em rede, portanto, os questionários previamente enviados pela Corregedoria Geral, que foram preenchidos pelos gabinetes e unidades inspecionadas. Nesse sistema foram agregadas as informações dos processos inspecionados, bem como as impressões gerais sobre as unidades. Para a abertura e acompanhamento da inspeção, foram feitas as devidas comunicações e convites à presidente do Egrégio Tribunal Regional da Primeira Região, ao Ministério Público Federal e à douta Ordem dos Advogados do Brasil, nas sessões judiciárias em que o TRF da terceira região possui jurisdição, quais sejam São Paulo e Mato Grosso do Sul. Não foram recebidas denúncias ou reclamações, seja de instituições ou órgãos públicos, seja de pessoa física ou jurídica de natureza privada. Determinou-se que, durante a inspeção, as atividades jurisdicionais e administrativas do TRF da terceira prosseguissem regularmente sem solução de continuidade. De um modo geral, as constatações da equipe da Corregedoria Geral estão a indicar que o TRF da terceira região presta a jurisdição adequadamente, consoante se pode verificar do vasto material anexado ao processo administrativo pertinente, especialmente da integralidade do relatório agora apresentado. Não foram encontradas falhas, irregularidades ou indícios de infrações disciplinares na forma preconizada pelo artigo 72 do Regimento Interno deste sodalício. Não obstante essa constatação, é missão da Corregedoria Geral propor ao plenário do CJF medidas que visem ao aprimoramento da prestação jurisdicional naquela Corte Regional Federal, razão pela qual, nos termos do artigo 63 do Regimento Interno, apresento as seguintes proposições a título de determinações à senhora Presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, sem prejuízo das recomendações contidas nos relatórios individuais das unidades inspecionadas. A primeira delas, apresentar estudos sobre a eventual necessidade de redefinição de competências das turmas, seções, em especial no tocante ao equilíbrio da distribuição do trabalho entre as seções, a distribuição dos servidores e funções gratificadas nos gabinetes, especialmente no que se refere à lotação proporcional aos trabalhos desenvolvidos, aprimorar as técnicas de coleta e produção de relatórios dinâmicos para que o setor de estatísticas forneça informações utilizadas e padronizadas às unidades do tribunal, sendo essencial que possam ser emitidos de forma simples e ágil, conforme detalhamento mais específico
especificado e específico, portanto, no relatório da Unidade de Estatística. Informar as providências adotadas para a adequação ao CPC 2015. Destarte, apresentando este histórico brevíssimo, senhora presidente, voto pela aprovação do relatório de inspeção na terceira região realizado sob a batuta do eminente ministro Og Fernandes. É o número 5 da pauta. O Senhora relator presidente. vota pela aprovação. Senhora presidente, é mais uma solicitação ao ministro Campos. Pois não. E verifiquei do relatório, nesses relatórios de inspeção, que Pois não. quem é convocado são as seccionais que estão vinculadas ao tribunal. Pois não. E no âmbito do Conselho Federal, quem teve a oportunidade de participar, existe uma divisão nos tribunais federais, quem acompanha é o Conselho pois não. Federal da Ordem. Pois não. Então, para as próximas inspeções, se for possível Perfeito. incluir no Perfeito. procedimento que chame o Conselho Conselho Federal, perfeito. até porque vem a julgamento a inspeção aqui Perfeito. e nós não temos conhecimento do que ocorreu durante a inspeção. Perfeito. Obrigado, Agradeço a senhor. Vossa Excelência. Senhora presidente. E acolho, senhora presidente. Senhora presidente. Senhora presidente, eu pediria apenas a título de sugestão, ministro Mauro Campos. Por não, ministro. Como Vossa Excelência no anterior, sempre todas as vezes que Vossa Excelência faz ou inspeção, nesse caso último, esse último aqui inspeção, anteriormente seria uma correção. Eu, pelo menos, no meu sentir, esse relatório, dando ciência com cópia, com a sugestão, evidentemente, do representante da OAB, ao CNJ, ao Conselho da Justiça Federal, porque todos eles, sempre, quando eu fazia, eu dava conhecimento. Perfeito. Só Perfeito. isso, o acréscimo com Perfeito. conhecimento ao Acordo, ao senhora CNJ. presidente. Comente Só acordo. isso. Agradeço a Vossa Vossa Excelência. Excelência, de acordo? De acordo. Então, todos estão de acordo aprovam o relatório. Então, o Conselho, por unanimidade, aprovou o relatório nos termos do voto do relator. Os itens 6 e 7, né, ministro, estão São retirados. sendo retirados de pautas Sim, por senhora indicação do relator, que é o Corregedor-Geral da Justiça Federal. Agora nós vamos passar para o número 8, de que é relator, o número aí 40, né, o processo administrativo número 40, de que é relator o ministro Benedito Gonçalves. Vossa Excelência tem a palavra, ministro. Senhor presidente do Conselho, eu acho que se permitir o 8 e o 9 possam ser julgados juntos, porque trata de um pedido. Ah, sim, sim. E eu Oi? já tinha sido E o alertado para resultado é o isso. mesmo. Então, eu chamo o 153, não é? O Isso. número 9 da pauta. Perfeito. A Excelência tem a Junto com o palavra número para os 8. dois. Que são pagamentos que estão requerendo de valores devidos nos últimos 5 anos relativo à diferença percentual de até 44%, que teria deixado de perceber por força de dispositivos estabelecidos pela Lei 11.143/2005, limitando o pagamento ao subsídio do ministro do Supremo. E como foi o voto disponibilizado, tem primeiro o voto que eu faço é não conhecimento do requerimento, e eu faço pelo seguinte: o artigo 8º, inciso 4 do regimento desse Conselho, diz: compete apreciar de ofício ou a requerimento do magistrado federal as decisões administrativas dos tribunais regionais federais que contrariarem a legislação vigente e as normas editadas com base no inciso anterior. Sucede que, no caso em tela, a hipótese é outra. O requerente pleiteia o pagamento dessas diferenças já mencionadas. Com fundamento tal diploma legal, é manifestamente incondicional. Logo, é forçoso reconhecer que a verificação de eventual inconstitucionalidade não está inserido no rol das competências administrativas desse Conselho. Ora, no caso em tela, ressoa evidente não tratar de insurgência com a decisão de nenhum TRF. Então, o meu voto inicialmente é não conhecer. Se ultrapassado, já adianto, eu julgo improcedente, porque não se provou nenhuma redução de vencimento e, com base no Supremo Tribunal Federal, não há de adquirido a regime jurídico. Então, meu voto preliminar, não conhecer, falta de competência. Ultrapassando, já julgo improcedente os argumentos já mencionados. Vamos, então, para a primeira, preliminar de não conhecimento do eminente conselheiro,
tem alguma divergência com relação a essa preliminar de não conhecimento? Então, posso proclamar o resultado para os dois? Então, o Conselho, por unanimidade, não conheceu do pedido, igual proclamação para o processo número 9, de número 153. Em razão de ausência de previsão regimental, não é isso? Isso. Para os dois, né? Para os dois. Agora nós vamos para o de número 10, o 125, também de 2016, de que é relator o conselheiro Paul Eric. Vossa Excelência tem a palavra. Senhora Presidente, egrégio Conselho, trata-se de decisão administrativa do Tribunal da Primeira Região, que, ao analisar pedido da servidora Tatiana Lopes de Lucena Ribeiro, concluiu pela remessa dos autos a esse Conselho, já que o recurso insurge contra disposições contidas na Resolução CJF número 5, de 14 de março de 2008, a qual se avalia alterar. Naquele órgão, a referida servidora pleiteou a concessão de horário especial sem compensação ou redução de vencimentos, com a finalidade de acompanhar seu filho, portador de diagnóstico de autismo, em tratamento médico e multidisciplinar. Eu vou passar direto ao voto. Se houver necessidade, naturalmente, eu leio na íntegra. Eu não estou conhecendo o recurso porque a resolução desse egrégio Conselho, ela simplesmente reproduz, ipsis literis, o parágrafo 3º do artigo 98 da Lei 8.112, de 90, que diz: as disposições do parágrafo são extensivas ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente portador de deficiência física, exigindo-se, porém, neste caso, compensação de horário. Então, eu entendo que alterar a resolução não vai, aspas, resolver o problema, porque a lei subsiste. E se alterássemos a resolução para ajustar o pedido da nobre servidora, estaríamos declarando inconstitucional, por via indireta, essa regra do parágrafo 3º. E nós não temos, salvo melhor juízo, a atribuição para tanto. Então, não estou conhecendo o recurso e finalizo a parte dispositiva do meu voto da seguinte maneira. Ante exposto, não conheço do recurso, embora se deva reconhecer a extrema importância e pertinência de um tratamento legal e, posteriormente, administrativo mais coerente, tendo-se que, no limitado âmbito abstrato desse pedido, não cabe a este egrégio Conselho adiantar-se ao tratamento da matéria, porque esse tema está sendo objeto de um projeto de lei que está tramitando na Câmara dos Deputados, que pretende alterar o parágrafo 3º. Nada obsta, contudo, que na resolução concreta específica da pretensão possa, a meu juízo, o egrégio Tribunal Regional Federal da Primeira Região dar o tratamento que entender mais adequado à matéria. Então, não estou conhecendo com essas ponderações. Volto a repetir, se houver necessidade, leio a íntegra do voto, já está, inclusive, disponibilizado. A matéria é conhecida, o eminente conselheiro, relator, não conhece, então, do recurso. Todos estão de acordo ou tem alguma divergência? Matéria legal, não é? Não adianta sequer. Só colocando que, nesses casos de portadores de deficiência, a Justiça Federal, inclusive os tribunais regionais federais, eles têm sido quase que unânimes na concessão desse horário especial. Então, já existem inúmeras decisões judiciais nesse sentido e a matéria realmente merece uma análise do Conselho, porque no âmbito das administrações dos tribunais nós temos verificado que existem muitos pedidos nessa linha. E eu falo isso porque a minha vida profissional é advogando exatamente para servidores da Justiça Federal e eu tenho tido inúmeras ações nesse sentido que sacrificam, inclusive, a vida dessas pessoas. Então, existem outros dispositivos constitucionais de defesa das crianças, de defesa da família, que têm sido levados em consideração para análise desses pedidos. Então, simplesmente, não analisar o pedido nesse momento, ou então postergar para um estudo posterior, talvez não seja a melhor solução, porque o problema existe efetivamente, o Conselho tem que tomar uma posição, não sei se encaminhando, porque na esfera administrativa são inúmeros os pedidos nessa área. E hoje, com essa linha de defesa dos portadores de deficiência e de dificuldades, nós temos realmente que enfrentar a matéria e talvez não seja somente na via legislativa. Então, só essa
ponderação no Senhora sentido... Senhora presidente. Só fazer uma ponderação, agradeço a intervenção do nobre conselheiro. O que se busca aqui não é que o tribunal não vá dar horário especial, mas busca-se a não compensação daquele horário não trabalhado. Só que o texto da lei é claro, por isso que é um projeto de lei na Câmara dos Deputados. E 2, eu estou votando no sentido de devolver o recurso ao Tribunal da Primeira Região para que ele adote a providência que ele entender mais ajustada na linha do que Vossa Excelência acabou de colocar. Exatamente. Senhora presidente, eminente conselheiro Poeric, me parece, me corrija, doutor Peloso, que pode estar mais atualizado do que eu, que no CNJ há um projeto de resolução tramitando que trata sobre esse tema. Porque as decisões judiciais, penso eu que alude o eminente representante da Vossa Advogada, doutor Ibanez aqui presente, dizem respeito exatamente à desnecessidade de compensação. Mas eu volto a pedir, vou reiterar aqui, eu entendo que, tudo bem, no Conselho Nacional da Justiça... Eu não contesto o seu voto, apenas que fica feito o registro. A questão é legal. Sim. Então, todos concordam com o voto do eminente relator de não conhecer, devolver ao tribunal para melhor adequação da situação ao caso. Então, posso proclamar o resultado? O Conselho, a unanimidade de votos, não conheceu do recurso nos termos do voto do relator. Agora são alguns processos seguidos, não é? Do 11 a 15 da lista, começa o 132, 133, 134, 135, 136, que é relator o conselheiro Hilton Queiroz, está com pedido de vista da conselheira Cecília Marcondes, que tem a palavra, excelência. Obrigada, senhora presidente. Em primeiro lugar, cumprimento a todos, particularmente a Vossa Excelência, o ministro Humberto Martins, assim como o ministro Mauro Campbell, além do ministro Raul Araújo e ministro Antônio Carlos Ferreira. Senhora presidente, aqui eu adoto em todos os feitos e tomo como paradigma o número 11, o relatório do excelentíssimo eminente conselheiro relator, e passo a análise da matéria. Eu, como já disponibilizei o voto, eu digo, faço um resumo no sentido de que a vantagem aqui pecuniária individual já foi instituída e hoje está extinta, e que contudo, na hipótese da aposentadoria com proventos proporcionais, o Tribunal de Contas da União firmou entendimento no sentido da necessidade de proporcionalização também desta verba. Assim, nesse mesmo sentido, corre o entendimento da sessão plenária do TCU, conforme ementa que eu trago, e eu digo que embora ilegal o pagamento da forma que foi feita, impende que observar que essas aposentadorias dos interessados ocorreram em 1995 a 1999 e seus registros no âmbito do Tribunal de Contas da União, após a apreciação da legalidade, foram levados a efeito entre 2003 e 2008. Pelo que poder-se-ia considerar que o prazo decadencial de 5 anos para a administração pública anular seus próprios atos eivados de ilegalidade teria findado em 2008 ou 2013. Entretanto, isso não é o que ocorre nos casos concretos em exame, uma vez que a inclusão da VPI nos proventos dos interessados nunca foi objeto de exame pelo Tribunal de Contas da União, uma vez que só passaram a integrá-los a partir de 2003, quando os processos de concessão da aposentadoria já haviam sido submetidos ao TCU para sua fiscalização.
Há duas, porque as alterações posteriores na compensação dos proventos, quando derivados da aplicação de lei que estabelece a verba de caráter geral, não estão sujeitos ao crivo da Corte de Contas, conforme artigo 2º da Instrução Normativa 55 de 2007. Essa verba, portanto, em discussão, produz efeitos patrimoniais contínuos, porém, não tem possibilidade de ser vista na medida em que, não havendo má-fé, que é o que acontece no caso, conforme previsto no artigo 54, parágrafo final da Lei 9.784 de 99, que impede o fluxo do prazo decadencial, o direito da administração de anular os atos administrativos que decorram efeitos favoráveis para os destinatários, decai em 5 anos, contados da data que foram praticados, salvo má-fé, o que não é o caso. Em conclusão, há que ser reconhecida a decadência nos casos submetidos em exames, da forma que de qualquer ato posterior não teria o condão de autorizar a administração a proporcionalizar os pagamentos da VPI individualmente realizados em sua íntegra. Além do que, eu digo que estes valores são extremamente ínfimos no meio dos vencimentos dos aposentados. Diante do exposto, eu estou acompanhando o voto preferido pelo conselheiro relator para reconhecer a decadência nos casos concretos, ora em análise. É como voto, senhora presidente. Eminente presidente, conselheira, ela vota, acompanha o voto aqui do conselheiro Hilton Queiroz. Todos estão de acordo? A decadência aí, não é? Ela julga extintos processos administrativos, reconhecendo a decadência. Todos estão de acordo? Então, proclamo o resultado. Prosseguindo no julgamento, o Conselho, por unanimidade, deliberou pela extinção dos processos administrativos, que são 1, 2, 3, 4, 5, não é? Reconhecendo a decadência nos termos do voto do relator. Decisão, então, unânime, né? Agora eu chamo o último processo da pauta, que Senhora é presidente, só uma questão 16. de esclarecimento só. O doutor conselheiro Queiroz, ele não é mais do conselho, né? É Hilton Queiroz. Queiroz, se não fosse do conselho, teria que ser o novo relator. Então, de pleno acordo, eu vi só o Queiroz. Tá bom. Então, chamo agora... Tá certo. O número 16 é 426, que relatou o conselheiro Rogério Fialho Moreira. Vossa Excelência tem a palavra. Foi um voto vista do desembargador do Penteado. Ah, está com pedido de vista, né? Ah, tá certo. E com pedido de vista do conselheiro Luiz Fernando Penteado. Vossa Excelência que tem a palavra. Meus cumprimentos a Vossa Excelência, senhora presidente, e aos eminentes componentes do colegiado. Aqui se trata de consulta formulada pelo TRF da primeira região quanto à possibilidade de utilizar saldo de nota de empenho da unidade orçamentária 12102 para efetuar pagamento de passivos trabalhistas relativos à parcela autônoma de equivalente a PAI aos desembargadores daquele tribunal egressos do primeiro grau. Eu pedi vista e, com o exame realizado, senhora presidente, cheguei à conclusão de acompanhar o eminente relator. De fato, não há como ser utilizado o conceito de órgão orçamentário para a realização dos pagamentos pretendidos de unidades orçamentárias distintas, tendo em vista o estabelecido pelo artigo 7º da Lei 13.242, de dezembro de 2005, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2016. Também tenho que, por ocasião da emissão da nota de empenho 2014 NE 1144, expedida pela unidade gestora
090027 no TRF da primeira região, com posterior inscrição em restos a pagar em 2014, o polo passivo de credores com eventuais valores remuneratórios residuais pendentes de pagamentos eram os desembargadores integrantes do tribunal naquele momento, que é a quem se deve pagar a importância empenhada para extinguir a obrigação. Não seria possível a ampliação com novos beneficiários após aquela data, em face do disposto nos artigos 35 e 36 da Lei 4.320 de 64, que estabelece o pertencimento ao exercício financeiro das receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas. E artigo 36, se consideram restos a pagar as despesas empenhadas, mas não pagas até 31 de dezembro, distinguindo-se as processadas das não processadas. E concluo que não há como atribuir a ocorrência de um fato superveniente, gerador da despesa, à conta de empenho inscrito em restos a pagar. E concluí também, pelo que apreendi, senhora presidente, da investigação administrativa, que não se trata de situação excepcional e pontual do TRF da primeira região. E a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças deste Conselho noticia que há situações similares em todos os outros regionais, ou seja, desembargadores federais advindos do primeiro grau e que ainda não tiveram débitos quitados. Então, neste contexto, eu acompanho o eminente relator. Todos estão de acordo? Senhora presidente, peço a palavra. Posso? Pode, tem a palavra. Agradeço a Vossa Excelência. Senhora presidente, me parece que pela ordem de votação eu sou o próximo a votar. Não é isso? Porque seria Vossa Excelência, que era vice-presidente então. E acho que presidindo sou eu. O ministro relator, o ministro Fialho. O conselheiro Fialho. Seria Fialho. O ministro Eu Humberto, antecipei né? esse pedido de vista. O ministro tá Humberto. fora da ordem, ministro. Ministro Humberto, Vossa Excelência me permite? A ponderação que faço, ao conselheiro Fialho, ao conselheiro Penteado, é da seguinte ordem. O voto de Vossa Excelência, me parece que há a mesma referência no voto de Sua Excelência, o conselheiro Fialho, de que não são situações excepcionais ou individuais, ou seja, há uma reverberação disso em todas as outras cortes regionais. Eu indagaria de Vossas Excelências se, em algum instante, alguma instância do Tribunal de Contas da União se manifestou sobre este caso. E explico. Chegam informações de que, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, houve o pagamento dessa PAI a ex-desembargadores federais que vieram, portanto, da carreira, não haviam percebido isto na origem e perceberam no órgão gestor distinto, que é o Superior Tribunal de Justiça. E bem sabido, não é carreira da magistratura federal chegar ao STJ. A carreira se encerraria nos regionais. A excepcionalidade é chegar à nossa corte. Então, diante dessas ponderações, senhor presidente, antes de pedir vista, para analisar esse ponto de vista, porque há posições diametralmente opostas nesses dos órgãos técnicos. O órgão de controle interno do Tribunal Regional Federal da Primeira Região é seguro em afirmar que não haveria nenhum embaraço. Eu confesso que tenho fundadas dúvidas a esse embaraço de ordem técnica em relação a empenhos lavrados em restos a pagar. Por sua vez, o nosso Conselho Federal tem posição distinta desta, dando conta da impossibilidade desse pagamento, já que teria que ser a unidade gestora de primeiro grau aqui no TRF1, e não o próprio TRF. De forma que, você sabe, tem ciência, eminente conselheiro Fialho, ou eminente conselheiro Penteado, se há alguma manifestação do Tribunal de Contas da União sobre esse fato? Neste caso, não. Não há. Nunca houve, né? Nesse caso concreto, não. Não, mas nesse caso, eu digo, sobre esse tema. Aqui, não tem conhecimento. Confesso que não tenho conhecimento. Não sei se o caso do Penteado que teve com os autos mais Senhora recentemente.
Pela ordem, se Conselheiro Hilton. puder esclarecer ao Pois não. corregedor, não há consulta sobre este caso específico formulado ao Tribunal de Contas, pelo TRF. Não há. Não há. E não houve precedente disso na corte, né, ministro, do conselheiro? O caso não há precedente, é o que me consta, e o caso tem essa singularidade, porque os magistrados estavam, à época, vinculados à primeira instância e depois foram para o tribunal e tem pagamento lá no tribunal. Correto. Senhora presidente, com autorização de Sua Excelência, o ministro vice-presidente, o conselheiro vice-presidente, eu vou pedir vista dos autos. Sim, então vou proclamar o resultado parcial. Prosseguindo no julgamento, após o voto do conselheiro Luiz Fernando Penteado, no sentido de acompanhar o relator, quanto a decidir negativamente a consulta, pediu vista o corregedor-geral Mauro Campos. Aguardo os demais. Vista antecipada, não é isso? Vista antecipada. Vista antecipada. Aguardo os demais ministros. Aguardo os demais conselheiros. Perdão, gente. Aguardo os demais conselheiros. Está encerrada a sessão, porque nós não temos mais processo em julgamento. Só que, em cumprimento à nossa resolução número 215 que é também de 2015, do CNJ, nós vamos fazer uma proposta de submeter ao colegiado o calendário das sessões até o final do ano, até para organizarmos aí a nossa pauta. Eu estou sugerindo que a do mês de outubro seja no dia 27, numa quinta-feira. Dia 27 é véspera do dia do servidor público, não é? Que é dia 28. Eu até comunico que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça assinei decisão hoje, transferindo o feriado do dia 28, dia do servidor público, para o dia 31. Então, nós temos expediente quinta-feira e sexta. Acho que todo mundo aqui já... Os regionais, sim. Então, quinta-feira, dia 27, tem uma justificativa, se todos estiverem de acordo, para esse dia, quinta-feira, 10 horas da manhã. Perfeito. Perfeito? E em novembro, segue a data 21, segunda-feira, e dezembro, dia 12, também segunda-feira. Senhora presidente, é só uma informação. Sim. No dia, só a título de colaboração, no dia 21, eu soube ontem que o Conselho Nacional de Justiça marcou o Encontro Nacional do Judiciário para esta mesma data, que é aquele grande evento que comparece todos os presidentes de tribunais superiores. Que a gente faz aquela prestação de contas? Exato. Que dia é? E Vossa Excelência, com certeza, vai participar da abertura e falar também. Agora, foi uma informação, o conselheiro me comunicou por telefone. Eu participei da outra... Foi Santa Catarina, da outra reunião. No ano passado foi aqui em Brasília mesmo, também. Em Brasília mesmo. No ano anterior foi em Sergipe. Eu participei como presidente em exercício pelo Tribunal de Justiça e achei muito interessante. Levei, inclusive, o relatório da Justiça Federal, que parece que não tinha o costume do presidente do STJ levar. Eu levei um relatório bem circunstanciado aqui da Justiça Federal naquele dia. Foi muito boa a reunião. Então, podemos mudar para o dia 22, às 10 horas da manhã? Não sei se é o caso da Secretaria confirmar no CNJ, mas foi um conselheiro que me disse, o Fernando Matos me disse ontem, que estava marcado para essa data. E a data é... Aí o horário ninguém sabe, aí da ministra Carmen Lúcia. Mas Talvez fosse bom... Adiar o dia 21, se vai ter encontro CNJ. Vamos, então, podemos já marcar para o dia 22, às 10 horas? Deixaríamos marcados aí, Deixa marcado? Deixa marcado. Dia 22, às 10 horas da manhã, uma terça-feira, já que os presidentes virão para essa reunião. Perfeito. Né? E se não houver, já fica marcado para terça, 10 horas da manhã. Terça, 10 horas. Terça, 10 horas. Em Mas dezembro, dia 12. Vossa Excelência confirmaria isso se houver uma... Eu vou pedir para que seja confirmado. E vai ser aqui em Brasília, inclusive. Fica marcado para o dia 21, não é? Não, para o dia 22, às 10 horas. 22 às 10 horas, para não ter a outra alteração. E dia dezembro 12, segunda-feira. Todos de acordo? De acordo. E
mais algumas... Senhora Presidente, eu tenho, se Vossa Excelência permitir, é um pleito que eu estou trazendo em nome dos presidentes dos tribunais. Eu estou encaminhando um ofício conjunto para Vossa Excelência dos 5 tribunais. Se Vossa Excelência permitir, eu lerei, mas vou encaminhar a Vossa Excelência. Senhora Presidente, ao tempo é o ofício número 001/2016, desta data. Ao tempo que congratulamos Vossa Excelência pela posse como presidente do Conselho da Justiça Federal e do Superior Tribunal de Justiça, desejando-lhe uma profícua administração em prol de toda a Justiça Federal e dos jurisdicionados, apresentamos esta importante moção solicitando a atuação desse egrégio Conselho da Justiça Federal junto ao CNJ, com o intuito de se retomar a tramitação naquele Conselho do processo, o número do processo, que trata da proposta de anteprojeto de lei para a criação de cargos efetivos para a área de tecnologia da informação da Justiça Federal de todo o país. E aí o ofício segue mostrando a necessidade que, em caráter de urgência, não é, até de prioridade um encaminhamento desse pleito. Ressalto no ofício, e aí tomo com base só a título de destaque, sem compreender todos os tribunais, mas só aqui na primeira região está havendo um déficit nessa área de tecnologia da informação, um déficit de 969 servidores. A terceira região, a desembargadora Cecília disse que também a situação é caótica, é muito grave, porque há necessidade do PJE, e travado porque não há esses servidores, essa mão de obra específica, né? E então, diante dessas razões e considerando a iminente possibilidade real de um colapso na área de tecnologia da informação da Justiça Federal, sem qualquer alarmismo, mas apenas fatos, solicitamos a esse egrégio Conselho da Justiça Federal que solicite ao CNJ não apenas a retomada do feito, mas a sua tramitação em caráter de absoluta urgência e, posteriormente, o time encaminhamento do anteprojeto de lei ao Congresso Nacional. E, nesse, imprima gestões constantes no sentido de agilizar o seu trâmite, assim como antecipe previsão orçamentária com vistas à efetivação do provimento dos cargos quando criados com a maior brevidade possível. E a grande solução hoje é sabido a otimização desses recursos de informática. Sem eles, a justiça trava. Então, esse é o pleito, senhora presidente, e nós vamos fazer chegar o ofício às mãos de Vossa Excelência. Recebo o ofício, só esclareço que, pelo que eu já tinha conhecimento, que o sobressamento deste processo lá no CNJ foi feito verbalmente pelo ministro-presidente. Então, estava paralisado. E que eu acho que nós poderíamos aguardar um tempo, providenciar isso aí, já aguardar um tempo, porque a ministra Carmen Lúcia está fazendo um levantamento de tudo que tem no CNJ. Nós tivemos uma reunião recente com ela, semana passada, na segunda-feira. Essa semana. Hoje é segunda. Semana passada mesmo, segunda-feira. E vamos ter uma nova reunião no dia 10. No dia 10 agora deste mês. Então, eu vou pedir para providenciar já o encaminhamento do ofício, mas vou ver com ela se ela já tem realmente esse levantamento de tudo, de toda a legislação, de tudo que E que esses tem números, senhora ministra, senhora presidente, são do próprio CNJ. Já tem esses elementos lá. Né? E a coisa eu está acredito que ela travada. deve, primeiro, tomar conhecimento de tudo que tem lá, para ela poder dar continuidade a esses pleitos que estão lá. Senhora Mas presidente, eu senhora presidente, antes de... Posso? Pode? Deve? Sua Vossa Excelência, prometo que é a minha última intervenção na sentada de hoje. Primeiro, senhor presidente, eu quero registrar a Vossa Excelência que o meu total endosso à solicitação
dos eminentes presidentes dos tribunais regionais federais aqui quanto à tramitação desse projeto. Se lá na frente teremos o orçamento financeiro, ao seu turno isso será analisado. E Vossa Excelência tem igualmente razão absoluta, porque na sexta-feira eu conversei com a ministra Carmen Lúcia sobre a situação do PJE, e ela me disse igualmente o que disse a Vossa Excelência, ou seja, que os juízes que cuidavam dessa área deixaram, da gestão anterior, do ministro Lewandowski, deixaram essa área e ainda não foram substituídos, estavam em vias de substituição. Então, ela não tinha argumentos para me passar ainda, mas tão logo tivesse esse levantamento que disse a Vossa Excelência, iria apresentar. Não a propósito sobre os juízes auxiliares, senhora presidente e eminentes membros do Conselho da Justiça Federal, eu vou pedir que fiquem de pé atrás de mim. Estão aqui os juízes que vão me auxiliar até aqui na corredoria, os doutores Jaisa Maria Pinto Frage e Reginaldo Márcio Pereira, da primeira região, que, independentemente do canal absolutamente direto comigo na corredoria, Vossas Excelências, na eventualidade de necessidade, podem entrar em contato com um dos dois que estarão falando em meu nome também, já que são magistrados de absoluta confiança e respeito, não do corregedor, nem do ministro Mauro Campos, mas na Justiça Federal deste país. Agradeço a Vossa Excelência. Senhora presidente, um dos pleitos, e aí eu consulto ao nosso conselheiro e presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, diz respeito àquela proposta de aumento dos cargos de desembargadores do TRF da Primeira Região. A Ordem teve a oportunidade de se manifestar no processo e é um clamor da advocacia, porque o Tribunal Regional Federal da Primeira Região simplesmente ele está totalmente inviabilizado do ponto de vista jurisdicional. Então, que seja para que a advocacia tenha uma resposta, se sim ou se não, desse caminho, porque nós vamos buscar, junto ao Congresso Nacional, uma solução para a situação que eu vejo que de todos os tribunais, mas nós temos que buscar em conjunto uma solução para isso que vem ocorrendo nos tribunais regionais federais. São Paulo é também um exemplo do que estou falando. Então, no caso específico da Primeira Região, porque esse processo já esteve aqui, foi retirado de forma bastante sábia, em virtude das manifestações aqui formuladas, para que se estudasse da melhor maneira e o melhor encaminhamento que pode ser dado. Eu conheço a posição de alguns dos ministros, mas nós realmente temos que nos debruçar sobre essa questão. Se vamos ampliar os tribunais, se vamos buscar a criação de outros tribunais, quais os instrumentos nós vamos ter para oferecer ao jurisdicionado que está penando muito. E a advocacia pena em conjunto, porque os advogados vivem exatamente desse trabalho. Então, é um pleito que a Ordem faz a Vossa Excelência, aos ministros que agora assumem, no sentido de que nós possamos aqui, de forma conjunta, nos debruçar sobre as soluções que serão dadas para esses problemas que existem e são de conhecimento de todos. Senhora presidente, peço a palavra, senhora presidente. Obrigado por concedê-la. Aproveitando aqui a palavra do doutor Ibanez, essa também é uma preocupação da AJUF. Nós estivemos com a ministra Carmen Lúcia antes da posse, depois da eleição e antes da posse, e conversamos com ela a respeito disso. Uma das reivindicações nossa, porque já desde 2002 nós lutamos pela aprovação da PEC 544, depois transformada na Emenda Constitucional 73, que está suspensa liminarmente há mais de 3 anos. E nós conversamos com a ministra Carmen Lúcia no sentido de que a ADI 5017 fosse levada a julgamento. É a ADI que cria os 4 novos tribunais regionais federais. E eu tenho conversado com muitas pessoas, ministros e parlamentares. Eu faço, inclusive, essa referência porque o doutor Ibanez falou no parlamento. O parlamento deu a solução, que foi a aprovação da PEC. A solução está dada, está posta. E há praticamente um consenso da necessidade de nós termos instalado, pelo menos, o Tribunal de Minas, o mais urgente possível, porque Minas consome 40% ou mais do quantitativo de processo da Primeira Região. Ou seja, há uma necessidade, inclusive numérica, de que isso
venha a acontecer. É lógico que nós também defendemos a aprovação dos cargos, dos 82 cargos de desembargadores que está também em tramitação. E acredito até que esses projetos eles poderiam andar juntos. A criação e implantação do tribunal, agora de Minas, e a aprovação do projeto de lei de ampliação dos novos tribunais. Porque parte desses desembargadores já aprovados poderiam já entrar, né, na composição originária do Tribunal Regional Federal de Minas. Eu acredito, e essa é uma posição já histórica da AJUF, da necessidade premente disso, porque a primeira região, hoje nós estivemos reunidos com 2 ministros da Suprema Corte do Congo, na AJUF, e quando eu fui mostrar a divisão territorial da Justiça Federal no Brasil, eles mesmos disseram qual a razão dessa desproporcionalidade. Ou seja, uma única região com 80% do território nacional, 1/3 da população, ao cabo que nós temos 5 regiões. Então, há uma desproporção e a primeira região hoje fica sendo a mais sofrida, porque para implantar um processo judicial eletrônico há uma dificuldade imensa, é extremamente caro, os links a serem implantados entre Marabá e Brasília, entre Altamira e Brasília, são mais caros do que instalar um link em Minas Gerais inteiro. Então, é uma questão de gestão estratégica. Eu concordo com o doutor Ibanez e até o ministro Benedito falava agora ali sobre a competência do Conselho, e realmente o Conselho, uma das suas atribuições, talvez a principal, é a gestão estratégica da Justiça Federal. E hoje nós deixarmos uma região inteira como está, diante dessa situação, chegando ao ponto mesmo de transformar cargos de substituto em desembargador, já quase um ato extremo, é preocupante. Então, a minha sugestão, a minha fala aqui, era no sentido de realmente o Conselho se debruçar a respeito disso, para que nós tivéssemos uma solução, porque volto a dizer, quem sofre com isso? O jurisdicionado, que está passando 10 anos para ter uma causa julgada definitivamente. E isso realmente nos deixa preocupados. Era só isso, senhora presidente. Eu agradeço aí as 2 manifestações e dizer que isso não está fora, né? Não é só do meu pensamento, não. Nós já tínhamos conversado aqui com a equipe técnica aqui do Conselho para ver assim, as prioridades. Agora, é preciso que dê um tempo também, porque eu acabei de assumir, e a ministra Carmen Lúcia, agora mais recente, então, para que seja levado, aí nós temos muitas coisas, já levamos muitas coisas assim, muito urgentes, e vamos agora, ela está levantando tudo, e nós vamos reunir novamente, como já disse, no dia 10. Então, já pedi para levantar a situação da primeira região de processos, e todos sabem que eu sou relatora desse processo, já era relatora aqui da criação dos tribunais, o processo ficou nas minhas mãos, esse período todo, nesses 2 anos aqui, da administração passada, porque não tínhamos como aprovar, né? Estava tudo sobrestado, para até porque foi dado também pensado em um outro caminho lá pelo Tribunal da Primeira Região. Então, isso tudo tem que colocar num papel, discutir com a ministra Carmen Lúcia, dar um tempo para ela fazer um levantamento de tudo que tem e passar para ela aos poucos. Eu acho que, para ir conversar com ela, a gente tem que ir com muito domínio de tudo, mostrando assim, porque ela não vai ficar tendo tempo de ficar lendo
todos os papéis, de falar e motivar nesse sentido. Mas vontade não me vai faltar, né? E nem falta por ter Deus me dando saúde para que eu tenha a condição de conduzir bem tanto o STJ como aqui o Conselho, não me vai faltar vontade. Mas eu quero, então, agradecer a presença de todos, desejar bom retorno, os que moram fora, para suas residências, e convidar agora todos, eu não vou ficar, mas convido a todos para um café aqui, não é um lanche, né, mas todos os conselheiros, né, gente, são os conselheiros para... O conselho já estava feliz lá. A todos os conselheiros para o café, não vai nos deixar realmente mais pobre de jeito nenhum, mas é um prazer oferecer isso para os conselheiros que vêm de fora, que muitos vão viajar, retornando para os seus estados. Muito obrigada.